preciso ouvir a voz de um amigo. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvintes de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras e Chico City, e aos internautas para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone 3341-4079 ou pelo site www.radiopopular.net.br. Peça o seu louvor, a sua oração. O programa é de Deus, a direção é de Jesus. Realização Igrejas Evangélicas. Apoio total da Rádio Popular. Não perca, vai ser uma bênção. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ok, agora são 18 horas e 10 minutinhos, 18 e 10. Já estamos já com o mensageiro aqui na rádio, no estúdio da Rádio Popular. Nós vimos anunciando durante a nossa início da programação que o mensageiro, né, seria o nosso irmão evangelista Jean, lá de Vista da Serra 1. Mas houve um problema com o irmão Jean, mas o compromisso que o irmão Jean assumiu com Deus, diante também com os irmãos, com as pessoas que nos ouvem todos os dias, tanto pela rádio via cabo, como pelo sistema da rádio online, como também pelo sistema web TV, ele ligou para um outro irmão, um pastor Edivaldo, está aqui no estúdio da Rádio Popular, exatamente para trazer a palavra de Deus. Compromisso com Deus é exatamente isso. Compromisso com Deus não é com a rádio. O compromisso com Deus é quando a pessoa que confirma e esse tem algum problema e ele não pode estar, ou nos avisa com antecedência, ou se não, liga para alguém, para que você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, para que você não fica esperando a mensagem viva, uma palavra de Deus viva, não falte no seu coração. Então nós vamos passar o microfone para o pastor Edivaldo. Ele até chegou aqui nos comunicando que o irmão Jean está com problema, mas ligou para ele se ele poderia confirmar a palavra de Deus no programa Falando de Deus. E com certeza a Rádio Jamais Popular vai se opor. Um mensageiro de Deus, se não foi aquele que foi confirmado, que nos estava anunciando e não está, que vamos deixar de falar. Então o pastor vai trazer uma palavra, eu creio, tenho fé, que vai ser uma palavra muito abençoada para o meu coração, para o seu coração. Nessa noite, nessa tarde, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E neste momento, louvo a Deus por essa oportunidade. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. E isso que nosso amado irmão aqui disse, né? Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor tem que ser pregada. Louvo a Deus, né, pela vida do Jean. Mas tenho certeza que está intercedendo, né, por mim, pelo esse momento. E
E enfim, certeza o Senhor vai falar conosco neste momento. Estamos aqui nessa tarde, ler no 1 Coríntios, capítulo 10, né? Glória a Deus, 10. E antes de ler, quero fazer um minuto de oração com todos os ouvintes, internauta. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para nós aqui neste lugar. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, meu Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai. Neste momento em oração, Pai, eu levo meus olhos para os céus, onde está o Senhor. E neste momento, meu Senhor, Espírito Santo, Pai, dai, Senhor, inspiração, revela a Tua palavra, fala conosco neste momento. Meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, Pai, que venha ser, Pai, neste momento sendo pregada, Senhor. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha realizar uma grande obra nessa tarde. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, quero deixar uns versículos no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, né? Que o apóstolo Paulo, ele nos dá um ensinamento, ele nos mostra, né? Nos mostra o que aconteceu ali na saída do povo dos hebreus lá do Egito. E quero ler aqui 1 Coríntios 10, versículo 1, qual tem um tema aqui, exemplo da história de Israel. Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais a suportar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aqui nós vemos, irmãos, amados, vemos aqui o apóstolo Paulo, ele trazendo aqui uma comparação, né, para nós, exemplo da história de Israel. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Exemplo, né, para nós lermos a Bíblia Sagrada, examinar a Bíblia Sagrada e ver o que
aconteceu com aquele povo que saiu ali do Egito, que atravessou aquele deserto? Qual foi as causas, os pecados, né, que aquele povo cometeu? Agora, o apóstolo Paulo, ele vem aqui agora nos ensinar, nos mostrar, né, aqui para nós, e também na época a igreja de Corinto estava uma igreja avivada, era uma igreja que tinha todos os dons ministeriais, todos os dons tinha ali, mas nós olhamos que, se nós formos lá na Bíblia Sagrada, que vemos e disse que nossos pais tiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar. O que aconteceu? Todos foram batizados, né? Ali naquele mar vermelho, passaram por aquele mar vermelho. Então quer dizer que aquele povo viram a mão forte, viram o poder de Deus ali no Egito. Aquele povo viu a glória do Senhor, né, ali no Egito. Viu que o Senhor, né, tirou aquele povo do Egito com a mão forte, né? Aquele povo ali foi um povo que viu a glória de Deus, que viu Deus trabalhando ali no Egito. E daqui a Bíblia nos deixa claro, bem claro, que aquele povo foram todos batizados, né? Se for olharmos, foi todos batizados. E se nós for olhar para a igreja de Corinto, glória a Deus, Santo de Israel, era uma igreja que não tinha falta nenhum de dons, tinha todos os dons espirituais. É uma igreja, se fosse orar por revelação, tinha revelação. Se fosse orar pela cura, tinha cura. Se fosse orar, né, pelos enfermos, orar pelos, né, os melhores dons que tem, ali tinha na época, mas só que a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que estava fazendo coisas que não agradava ao Senhor Deus de Israel. E agora aqui ele escreve no capítulo 10, né, com uma comparação, como um exemplo para nós, igreja, lemos e prestar bem atenção o que eles fizeram para nós não fizermos, irmãos. E aqui olhamos e vemos, glória a Deus, que tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, né? Você pode ver que é a mesma comparação, né? Todos foram batizados ali, com saída ali do Egito. Se for ver a igreja de Corinto, também todos eram batizados, irmão, com o Espírito Santo. Era uma igreja rica de dons, né? Mas só que e vemos que estava aquilo que aconteceu lá na época de Moisés, estava também acontecendo ali na época de Paulo, o apóstolo Paulo, né? E diz, mas todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que eu segui, a pedra era Cristo, né? Se nós for olhar também hoje para a igreja do Senhor, a pedra também é Cristo, a rocha é Cristo, né? O Cristo, ele é o centro da palavra, o mesmo Senhor que esteve ali, naquele povo ali, né, no deserto ali, é o mesmo povo que estava na época de Paulo, é o mesmo Senhor que está no nosso meio nos dias atuais. Glória é dado o nome do Senhor. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo aqui escreve dizendo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Aqui vemos que está dizendo meio claro, essas coisas tornaram exemplo para nós, a fim que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Glória é dado o nome do Senhor. E versículo 5 diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, né? Aqui está dizendo que o Senhor não se agradou da maioria deles, né? O Senhor não se agradou, irmão. Se nós for fazer uma conta, uma soma, saiu quase 6 milhões de pessoas ali do Egito, né? E vemos sair uma multidão, mas daquele povo ali, que saiu do Egito, só 2 pessoas
entraram na terra prometida. Aqui a Bíblia diz, deixa bem claro, que o Senhor não se agradou da maioria deles. Aleluia, glória é dado o nome do Senhor. E vimos que a Bíblia deixa bem claro que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Né? Você pode ver que é uma comparação, aqui é um exemplo para nós, aquilo que aconteceu lá, né? Na época de Moisés, você pode ver que vai acontecer também nos dias atuais. A Bíblia deixa bem claro que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você for olhar na época de Sodoma e Gomorra, né? Ali somente aquela família de Ló que foi salva, né? Que foi salva ali também é uma figura, ali é um símbolo do que vai acontecer futuramente, né? O arrebatamento da igreja, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. São poucos, irmãos, são poucos que vai ser salvo. Infelizmente, a Bíblia é ela que nos mostra isso, é ela que nos fala isso, né? Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Aqui nós vemos aqui, glória é dado o nome do Senhor. Aleluia. O próprio, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, né? E vemos que os pecados que eles cometeram ali, naquela caminhada, hoje nós estamos vivendo umas épocas, né? Os mesmos pecados. Hoje fala da idolatria, né? Aquele povo ali era um povo idólatra, largaram de adorar a Deus, largaram de adorar o Senhor, para adorar aquele bezerro, para adorar, né, aquele bezerro, adorar os deuses pagãos da época. E hoje a idolatria também está aí, irmão. A idolatria hoje é um pecado que faz mal às narinas de Deus, né? Glória é dado o nome do Senhor. E interessante, no versículo 6, diz assim: ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Glória é dado o nome do Senhor. Aleluia. E vemos que a idolatria foi uma causa terrível para aquele povo na época. Glória a Deus, né? Os israelitas mal tinham saído do Egito quando caíram na adoração a ídolo. Meu Deus, né? O capítulo 32 de Êxodo registra a história, né? Cerca de 3.000 foram executados por instigar uma orgia imoral no Sinai. Às vezes muitos não sabem, irmão, né? Muitos não sabem, mas aquela adoração, aquele bezerro ali de ouro, a qual quando Moisés estava no monte, né, que eles pensaram que Moisés tinha morrido, e eles fizeram ali um bezerro de ouro, né, quase 3.000 pessoas foram executadas, né, por instigar uma orgia imoral num sinal, né? E aqui vemos que aquele ato ali não foi só adoração, aquele bezerro, mas também aconteceu ali umas coisas terríveis, como orgias sexuais, né? Orgias ali, imagine, irmão, como que Deus estava irado, como Deus ficou irado, né? E vendo o povo dele, né? Que viu ele operar ali no Egito, mal saiu do Egito, agora estão aqui se postando, adorando um bezerro de ouro e adorando uma imagem, né? E vimos que a idolatria é terrível, e advertir-se um eufemismo para as relações sexuais decentes que acompanhava as festas extravagantes. Ali, além de adorar aquele bezerro, teve festa. Igual está escrito aqui: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, né? Será que eu estou falando hoje para um povo que está assim, irmão? Não está se preocupado com sua salvação,
não está preocupado com a igreja, não está preocupado com nada, irmãos. Eles só querem se divertir, só quer beber, comer, né? E dá nem aí, né, para a palavra de Deus, o que o Senhor nos ensina, para nos ensinar o povo. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa em 1 Coríntios 10 aqui, esse ensinamento para nós examinar. E o apóstolo Paulo manda nós ler com atenção e pegar isso como exemplo para nós não fazermos os mesmos. Glória a Deus. Então vemos aqui que a idolatria foi terrível, né? A idolatria foi terrível nessa época. Se nós for olhar aqui em alguns capítulos de Ezequiel, glória a Deus, capítulo 14, versículo 3, está escrito: glória é dado o nome do Senhor, aleluia, glória é dado o nome do Senhor. Diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Meu Deus, glória é dado o nome do Senhor. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. É assim, irmão. Infelizmente é isso que está acontecendo. Muitos dizem que é cristão, mas tem seus ídolos aí dentro do seu coração, né? Estão até mesmo idolatrando homens, né? Mulheres, né? E eu fico analisando que até no meio evangélico está acontecendo essa terrível coisa, né? Pessoas que só vai na igreja se for o pastor reconhecido, fulano de tal, se for vai na igreja, se for a cantora, fulano de tal. Então essas pessoas têm seus ídolos no seu coração, né? Então o que acontece, irmão, hoje está a mesma coisa. O que aconteceu ali, com aquele povo ali no deserto, está acontecendo nos dias atuais. Se nós for ver, se nós for olhar, né, e vemos quantos crentes tem aí, os seus ídolos aí nas suas paredes, né, os seus ídolos aí, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, esses ídolos aí, os cantores aí, tem aí nas suas paredes, suas casas, na sua sala, né? E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor está dizendo que, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, né? Tropeço para a iniquidade, que sempre tem ele diante de si, né? Glória a Deus. E aqui ele está dizendo, glória a Deus, permitirei que eles me interroguem, irmão. O Senhor nem aceita, nem permita que eles falem alguma coisa com ele, ou melhor, o Senhor não ouve a oração deste povo, o Senhor não ouve a oração dessa gente, irmão, porque eles têm uns ídolos no seu coração. A idolatria foi uma causa, uma praga terrível na época de Moisés e nos dias atuais também. Essa praga tem de se acabar. Nós temos de eliminar essa praga no meio do evangelho, no meio do povo de Deus. Aleluia! Glória é dado o nome do Senhor. Nós for olhar ainda, fala sobre a idolatria no livro de glória a Deus, Santo de Israel, Apocalipse 22, versículo 9. 22, versículo 9 de Apocalipse, né? Tem também uma palavra, a referência, né? A idolatria. Quem diz aqui, Apocalipse 22, versículo 9, diz assim: glória é dado o nome do Senhor. Diz assim: então ele me disse, vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Oh meu Deus, glória é dado o nome do Senhor. Aqui eu vejo o anjo falando com João, que João se prostrou diante do anjo. Ele disse, não faça isso, eu sou teu conservo, adora a Deus. Adora a Deus, né? O que aqui nos ensina, irmão? Quantos homens, mulheres, né, tá pegando a adoração para si,
a glória para si, né? Quer ter o teu nome reconhecido, né? Então isso chama idolatria. Idolatria, irmão, é uma praga terrível. Idolatria, né? É uma praga terrível. Precisamos ter cuidado com isso, irmão. Né? Esse negócio de tapinha nas costas, esse negócio de que você... Não, irmãos. A glória é de Deus. A glória é para Deus. Ó, se prostrar, irmãos. Se prostrar, irmãos, irmãos, né, ouvinte da palavra de Deus somente para Deus. Muito se prostra diante de uma imagem, né? E o Senhor disse que isso é abominável aos olhos de Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então, glória a Deus. Santo, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram no só dia 23.000. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, já é o pecado. Glória a Deus. É o pecado da prostituição. É o pecado, né, da prostituição. É aquele povo ali, ele estava tão aprofundado no pecado que eles estavam nem aí, irmãos. Estavam nem aí. Quando o homem ele se aprofunda no pecado, ele fica cego. Cego espiritual. Ele não dá ouvido a ninguém. Né? O que ele tem que fazer, ele faz. Né? Aonde quer ir, ele vai. Isso, irmão, é perigoso. Porque aqui no versículo 8 está dizendo que em um só dia o Senhor matou 23.000 homens, né, mulheres, porque largaram a adoração a Deus e entraram no pecado, né, sexual, no pecado da imoralidade. Está dizendo aqui, não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Santo, glória é dado o nome do Senhor. E vemos que, aleluia, esse capítulo 10, né? Outra pecado foi a murmuração. Aquele povo, diz aqui no versículo 10, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aleluia, a Bíblia diz que aquele povo, irmão, era um povo que murmurava facilmente. As coisas quando estava meio difícil, eles reclamavam falta de água, reclamavam falta de pão, reclamavam do sol, da chuva. Aquele povo só andava reclamando das coisas. E por causa dessa murmuração, a Bíblia deixa bem claro, eles foram destruídos pelo exterminador, ou melhor, pelo destruidor, né? Pelo esse pecado da murmuração, né? Eles não chegaram na terra prometida. Nós formos olhar nos dias atuais também, essa mesma coisa, irmão. Quando o Senhor, ele permita, né, vir a prova, ele permita que o servo dele está passando pelo o deserto, aleluia, glória a Deus, não cabe a mim, a você, murmurar, irmão, porque esse pecado aqui é um pecado gravíssimo, né, que muitos deles morreram por causa da murmuração. Aleluia, glória é dado o nome do Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Interessante que no versículo 11 diz assim, essas coisas ali sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aleluia, glória é dado o nome do Senhor. Olha, irmão, que interessante. Né? Que interessante, ouvinte, que interessante, meu amigo, minha amiga. Olha que está escrito aqui, né? Essas coisas, que coisa? O que aconteceu com aquele povo ali do Egito, que Moisés, né, foi ali a pessoa que o Senhor o chamou para o libertar, né? Essas coisas ali sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outro, sobre quem os fins do século têm chegado. Glória a Deus.
Então aqui está dizendo que foi escrito para advertência nossa. Advertência minha, sua, né? Para você ler, irmão, para você examinar a Bíblia, ler o que aconteceu ali, né? Para nós não fazermos o mesmo o que eles fizeram. Você pode ver hoje que a maioria das quedas hoje, você pode ver que o pecado, né? O pecado hoje está derrubando muitos cristãos. O pecado da imoralidade. Nós olhamos e hoje, vemos hoje que faz uma vergonha até então, né? De nós entrarmos em algumas igrejas, irmãos, né? Onde que é chamado casa de oração, onde é a casa de Deus. E muitas vezes nós temos que ficar com os olhos fechados, para nós não olharmos, né, para um lado, para o outro, porque as irmãs, muitas delas hoje, estão andando seminua no meio da igreja. Então, esse mal aqui, né, o apóstolo Paulo nos adverte, né? Nos adverte, foi escrita para advertência nossa e de nós outros, né, sobre que os fins do século têm chegado. Então, nós olhamos hoje, vice-versa, homens aí seminu, mulher seminua, né, diz que é cristão, né, até mesmo está cultuando a Deus, tá entendendo? E agora, aquela imoralidade, é a lascívia, é o pecado da lascívia. Glória a Deus, e isso tem derrubado, tem chamado a atenção, né? Derrubado muitos crentes, muitos cristãos hoje estão prostrados por causa desse pecado, né? Não conseguem ir adiante porque esse pecado venceu ele. Mas em nome de Jesus, você vai se levantar, você vai dar a volta por cima, né? Porque o Senhor te chamou, né, para ser santo, para ser separado, para ser exemplo. Glória é dado o nome do Senhor. E aqui ele deixa bem claro: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Né? Ele não deixa aqui uma palavra: aquele que está em pé, veja para que não caia, cuide-se para não cair. Nos dias atuais, o apóstolo Paulo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, ele já nos adverte para nós termos cuidado, para não cair, né? Para não prostrar, para não pecar contra Deus, para não largar o Evangelho, não voltar para trás, como muitos deles o fizeram, né? Porque aqueles que estão de pé, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós obreiros, nós homens de Deus, mulheres de Deus, você que está de pé, fazendo a obra de Deus, tenha cuidado mesmo, né? Tenha cuidado para não cair, irmãos, para não vacilar, porque o que aconteceu lá, com aquele povo que saiu ali do Egito, está acontecendo nos dias atuais no mundo. Aleluia! Hoje, você pode ver hoje, o mundo hoje é um Sodoma e Gomorra, né? O mundo hoje é um Sodoma e Gomorra. O mundo hoje é aquele mundo de Noé, que ele pregava, que ele chamava o povo para fazer aquela arca, e dizendo que ia haver um dilúvio, ia ter uma destruição na terra. Aquele povo não quiseram ouvir a voz do profeta Noé, do pregador Noé, né? Então os dias estão sendo os mesmos das épocas passadas, amém? Então essa é a palavra que o Senhor me deu nessa tarde, e eu quero ficar somente, glória a Deus, somente no versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Glória é dado o nome do Senhor. E neste momento eu louvo a Deus com essa rica oportunidade, né? Meu amigo Jean não pôde estar aqui, mas ele ligou para mim, e eu tenho certeza, irmãos, que é assim a obra do Senhor, amém? Deus abençoe nosso amigo, nosso diácono Jean, é um homem de Deus, um homem de compromisso. Eu tenho certeza que em outro convite ele vai estar aqui, né, trazendo aquela palavra abençoada. Neste momento eu louvo a Deus, agradeço a Deus, né? Congrego, mais uma vez, quer dizer onde congrego,
congrego aqui com o pastor Marco, aqui em Itaquaraúna é a sede, a sede aqui, mas eu congrego lá em José de Chieta, mesmo ministério, então nós estamos aí fazendo a obra de Deus, amém? Neste momento eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e passo para a Djalma. Orar final, né, irmão? Oração final. Aleluia. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai, neste momento apresento, Senhor, este povo, Senhor, apresento este bairro, apresento cada ouvinte, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, dá o livramento, Senhor, Pai, realize uma grande obra, meu Deus, salva, Pai, essas vidas, porque eu creio, Senhor, na tua palavra, meu Deus, está escrito que o Senhor é Deus de perto e também é Deus de longe, e neste momento apresento, Senhor, todos os ouvintes nas tuas mãos, abençoa poderosamente, Senhor, Pai, realize uma grande obra, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, aleluia. Rádio Popular, agora são 18 horas e 45 minutinhos, 18 e 45. Só para deixar um recadinho com o pastor Edivaldo, que o Jean ele acabou de nos ligar, pastor, tá? E exatamente ligou para saber se o pastor estava aqui. Exatamente. Com certeza deve ter tentado falar com o pastor, mas o pastor estava na mensagem. E ele acabou de ligar para o celular, aí como nós estávamos no programa, eu falei que depois retornaria. Mas eu coloquei ele para ouvir pelo retorno do estúdio da Rádio Popular. E falei, graças a Deus, louvado seja Deus. Então, a mensagem, ela veio. Deus que assim permitiu, assim quis. E assim você, em qualquer lugar, em qualquer ponto, você ouviu o que Deus manda te dizer. Deus manda te dizer no ano de 2015. Que está só iniciando, que alguns conceitos ou alguns comportamentos ou algumas atitudes que nós temos que nos acertar, tá certo? Então, são 18 horas e 45 minutos, quero agradecer ao pastor Edivaldo, não estava, assim, né, Sebastião? Deus pede para nós fazermos a agenda, e nós fazemos ela com antecedência, né? E ontem, preparando a agenda, vendo os nomes, para a semana que vem, convidar o pastor Edivaldo, mas Deus trouxe o pastor Edivaldo hoje aqui exatamente para trazer a palavra, essa rica palavra, exatamente, é uma chamada assim, é uma mensagem de correção, mensagem de comportamentos e atitude, né, pastor? É uma mensagem exatamente de algumas coisas que nós estamos vendo aí. Bom, gente, quero agradecer, Jean, antes que você esteja, que Deus também esteja te abençoando, depois, fora do ar, nós vamos tentar falar com você e remarcar você no outro dia, para que você possa também trazer o recado que Deus tem. Ah, tá. Boa, Sebastião. O nosso diretor aqui está falando, Sebastião, se você que ouve o programa falando de Jesus pelo sistema da rádio online, ok? Só você chegar lá, se você quiser mandar um recado, né? Pedir uma oração, um louvor, ou até mesmo parabenizar alguém, exatamente da sua família que está fazendo aniversário e quer que nesse horário, né, junto na hora da oração final, ou até mesmo uma pessoa que esteja enferma, né, então a pessoa que esteja enferma necessita de uma oração, exatamente você pode acessar o site da rádio www.radiopopular.net.br e clicar lá no recado, né, Sebastião? É lá? Sebastião entende tudo, né? Então, aí é o nosso diretor, né? Então, vai lá no recado, clica no recado e posta o seu recado lá, exatamente, que nós vamos estar aqui atualizando, lógico, o seu recado chega, nós vamos estar lendo, e se for o recado de Deus, nós vamos postar o seu recado, que não só você que vai ler, mas outras pessoas no mundo todo vão ver o seu recado que você mandou. É isso, Sebastião? Exatamente, viu? O nosso diretor está falando, qualquer recado que não desabona o caráter e nem principalmente a imagem de Deus, que em primeiro lugar, né? Exatamente, né? Então, que bota o seu recado. E você vai assistir o vídeo de hoje. Hoje tem vídeo? Tem, né? Tem vídeo. Tem. Então, hoje, a partir de que hora? A partir das 10 horas.
A partir das 22 horas, nosso diretor está falando, essa rica mensagem que você não, que está no trabalho, você está na praça, mas se você quiser assistir, vai lá no site da rádio, clica em vídeo, tira o som da rádio online, ok? Nós estamos com um problema, né, Sebastião? Vamos explicar aos nossos ouvintes que nós estamos com um problema, deu um problema em 2 computadores do estúdio central. Então, às vezes, a rádio online, ela não está indo depois das 20 horas, 21 horas, não está indo no ar, devido a esse problema que nós estamos tendo. Porque nosso trabalho tem que continuar sendo feito exatamente por causa dos vídeos. Então, você aí talvez não ouve a rádio, mas se você acessar o site, você vai assistir o vídeo sem problema, tá certo? São 18 horas e 49 minutos, vamos desfazer a rede, né, Edmar? Edmar está querendo dar uma boa noite lá para a comunidade Planalto Serrano, todos que estão nos ouvindo. E vamos estar linkando lá no Novo Horizonte. Amanhã, se assim Deus permitir, estaremos de volta a partir das 17 horas e 45 minutos, com mais um programa Falando de Jesus ao vivo, né, Sebastião? Ao vivo, pelo sistema Rádio Via Cabo, um programa também pelo sistema Rádio Online, pelo site da rádio, e também pela Web TV. Então, se você quer ver, ouvir o que Deus quer falar direto no seu olho, assista a Web TV que você vai ver o que Deus manda um recado para você. Certo, pastor? É assim, tá vendo? O pastor tá lá confirmando. Então, a bênção de Deus mesmo. Bom, a todos vocês, até amanhã, se Deus permitir. Edmar, um abraço para você. Até amanhã, às 7 horas e 30 minutos. A todos vocês, fui não. Sebastião, essa palavra não pode falar.